Minhas três esposas são belas vampiras. Capítulo 652. Uma oportunidade. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Vlad, que estava se preparando para visitar uma linhagem muito antiga de nobres vampiros na África do Sul, ficou surpreso com a visita repentina de Morgana. Se você está aqui é porque aconteceu alguma coisa. Fale. Vlad foi curto e direto ao ponto. Ele não queria demorar muito. O que quer que tenha acontecido deve ter sido significativo o suficiente para Morgana, uma mulher que claramente não tinha uma boa opinião sobre ele, vir aqui para dizer algo. Victor foi emboscado junto com Eleanor e seu esquadrão. Os subordinados diretos de Eldergold queriam matar todos com uma armadilha, mas graças à intervenção de Victor, isso não aconteceu. Um silêncio caiu sobre a sala. De todas as notícias que Vlad estava esperando, essa definitivamente não era uma delas. Controlando a intenção de matar que surgiu ao ouvir a frase subordinados dos deuses antigos, Vlad tomou a ação mais natural possível. Alguém foi ferido gravemente. O motivo da pergunta era simples. Vlad sabia o quão perigosas eram as habilidades dos nativos deste mundo. Assim como o clã Adastela se especializou em matá-los, os nativos deste mundo se especializaram em matar seus invasores. Esta guerra territorial que começou no momento em que Vlad pôs os pés neste planeta ensinou muitas coisas às duas raças. Nada aconteceu. Meu querido salvou a todas as custas de sua segurança, Morgana falou com desdém. Vlad estreitou os olhos quando ouviu o que Morgana disse. Ouvir a ex-mulher dizer isso na frente dele não foi uma sensação muito boa. Suponho que você foi enviado aqui para me manter alerta sobre minha visita à África do Sul. Por mais que eu adorasse ver sua bunda machucada, não posso comprometer a segurança de minhas filhas e da família por causa do meu desejo egoísta. Sabendo muito bem que a família de que ela falou não incluía, Vlad disse, conte-me mais sobre o que aconteceu. A prioridade de Vlad era entender o que estava acontecendo. Morgana assentiu e começou a explicar desde o início. Minutos se passaram, e quando Morgana terminou de explicar os acontecimentos para Vlad, o rei vampiro tinha um olhar pensativo em seu rosto. Essa descrição, eles são definitivamente mensageiros dos Eldergolds, subordinados diretos daqueles bastardos. Eles até trouxeram um servo para canalizar sua imortalidade. Victor está sendo alvo. Por quê? Ah, eles estão com medo do potencial dele, hein? Ter alguém com o mesmo nível de poder que eu no futuro é algo que eles não querem. A demonstração anterior de poder de Victor deve tê-los feito apressar as coisas. Vlad deduziu. Vlad sabia que a demonstração casual de Victor de iluminar todo Nightingale com aquele fogo branco não cairia bem com os nativos. Vampiros nobres podem ter medo e até mesmo respeitar Victor agora como se ele fosse o próprio Vlad, afinal, o título de progenitor carregava muito peso, mas isso era apenas na Vampire Society. Os inimigos do vampiro não gostariam de ver a raça ficar mais forte. Apesar de se sentir em conflito com Victor e ter um relacionamento do tipo inimigo com ele entendeu o quão importante Victor era para a sociedade como um todo. Goste ou não, ambos os progenitores se tornaram ponto de propaganda para forasteiros. Esta foi uma das razões pelas quais a cidade construída pelo Snow Clan estava recebendo tantos refugiados. Mesmo com a má fama de vampiros com os humanos, algumas famílias humanas ligadas a Nightingale ainda optaram por cair sob a proteção dos vampiros. A razão para isso foi que o segundo progenitor, Victor Alucard, apesar de sua infâmia genocida, era ironicamente visto como um homem justo. Afinal, a notícia do genocídio que ele cometeu envolvendo apenas pessoas que tinham ligação direta ou indireta com a garota chamada Opistepes foi bem divulgada. A conclusão desse incidente: inocentes foram poupados, somente os culpados sofreriam. Outra razão para essa mentalidade era que todos sabiam que se Vlad tivesse ido para o Japão, tudo teria sido destruído e uma guerra entre Vlad e a facção shintoísta poderia ter ocorrido. Victor era o mal menor nessa história. Mas uma coisa não para de me surpreender.
Victor conseguiu escapar de uma armadilha de seres que nunca havia encontrado antes. Seu senso de combate é muito aguçado. Vlad decidiu dar esse mérito a Victor e Skatashi, que o ensinaram tão bem. Poucos conseguiram escapar de uma armadilha feita por esses seres vivos. Morgana olhou para Vlad com um olhar neutro. Mesmo depois de explicar todos os eventos que aconteceram, ela não abordou as especulações de Ruby sobre quem eram os inimigos de Victor. A razão para isso era bastante simples. Ela não confiava em Vlad. Ela não confiava que o homem diante dela não entraria em contato com esses inimigos e conspiraria com eles para formar uma armadilha sorrateira para Victor e sua família. Que melhor maneira de eliminar um inimigo do que fazer com que outro inimigo comum os elimine para você? Morgana já foi um demônio. Ela passou por esquemas distorcidos como este no passado várias vezes quando ela era general de Lilith. Vlad pensou e pensou, mas ainda assim, ele não conseguia entender alguma coisa. Ponto por que diabos? Ele não conseguia entender esse ponto específico. Como alguém que lutou diretamente com os deuses ancestrais, ele sabia que tipo de seres poderosos existiam do outro lado do mundo, seres contra os quais apenas os reis-deuses poderiam lutar. Se os nativos quisessem eliminar Victor e garantir que ele fosse finalmente morto, eles não apenas enviariam seus subordinados, mas também um Elder God. Se você deseja que uma ameaça seja eliminada, faça você mesmo. Todos os Elder Gods que Vlad encontrou no passado viveram por esse pensamento. A armadilha não fazia sentido para Vlad. Ele tinha a sensação de que apenas um grupo específico queria eliminar Victor o mais rápido possível e, por isso, fizeram esse plano desleixado. Algo mais está acontecendo. Há algo envolvendo Victor. E eu preciso saber. Os olhos de Vlad brilharam um pouco em vermelho sangue, e ele olhou para Morgana, que parecia mais bonita do que ele lembrava, sem mencionar que suas feições demoníacas eram mais proeminentes do que antes. Vlad estreitou os olhos em suspeita. O que aconteceu com você, Morgana? A mulher exibiu um sorriso gentil e falou com uma voz que poderia cortar o aço. Isso não é da sua conta. Eu entreguei minha mensagem e avisei você. Se você perder ou levar uma surra em alguma armadilha, isso é problema seu. Seu tom de voz mudou para um preocupado. Vou voltar porque meu marido está em algum lugar do inferno, sozinho e desesperado. Ele precisa da minha ajuda. Vlad apenas revirou os olhos. Porque ela estava falando como se Victor fosse uma criança indefesa. Ele era uma das criaturas mais mortais do mundo sobrenatural. Morgana, você está fora do inferno há tanto tempo que esqueceu algo tão simples. O tempo nas dimensões infernais e no céu passam de forma diferente. O inferno bíblico, em particular, experimenta uma dilatação do tempo que muda quanto mais fundo você for, tudo por causa da concentração de miasma. Foda-se, eu tinha esquecido disso. Preciso avisá-los rapidamente. Morgana correu para a saída do escritório e gritou, Natália. Vlad revirou os olhos. Ela realmente não mudou muito. Ela continuava perdendo detalhes importantes. Ela não percebeu que esta é uma oportunidade para o bastardo. Ele pode ficar ainda mais forte por causa dessa dilatação do tempo. E ainda mais insano também. Afinal, o inferno não é bom para a mentalidade de nenhum ser. O miasma concentrado acabará deixando qualquer mortal louco. Mesmo que pensasse sobre isso, Vlad tinha certeza de que Victor ficaria bem. Afinal, ele tinha aquela maldita árvore do mundo com ele. O inferno era mais sua casa do que os próprios demônios. Um portal apareceu por onde Morgana saiu, e logo Alexios emergiu dele. A expressão do homem era severa, até seus olhos estavam abertos, indicando uma urgência. Meu rei, eles conseguiram fazer uma contramedida aos meus poderes. Eu sei, acabei de receber o relatório dos eventos. Isso é ruim. Assim, todos os seus planos irão por água abaixo. Isso não é verdade. Os olhos de Vlad brilharam com um olhar calculista. Se eles tivessem como bloquear completamente o seu poder, eles já teriam nos invadido. Eles temem demais o seu clã. Lembre-se que a diferença de poder entre você e sua filha é como comparar uma formiga a um elefante. A diferença é gritante.
As apreensões de Alexios começaram a desaparecer, e lentamente ele começou a fechar os olhos e voltou à sua expressão neutra. Ele tem razão, eu não deveria ficar tão nervoso. Alexios, você pode resgatar Victor? Vlad perguntou curiosamente. Isso é impossível neste momento. O inferno está completamente fechado. Diablo garantiu que ninguém além dele e de seus demônios possam entrar no inferno. TSK, a autoridade do governante, hein? Eu me pergunto como ele conseguiu burlar o sistema. Que tipo de acordo ele fez com os juízes do abismo? É bastante claro que o que ele está fazendo agora vai contra o equilíbrio. Ele deve ter feito algo para garantir que meu amigo não o visite para jogar o demônio primordial na prisão do limbo. Não importa o quanto Vlad procurasse por respostas, ele não conseguia encontrá-las. Perguntas envolvendo os 7 primordiais que regulavam a existência eram difíceis de encontrar respostas, e as chances de rastrear esses indivíduos, que asseguravam que nenhum rastro fosse deixado para trás, eram infinitesimalmente pequenas. Bem, se os Scartash tentar me pedir para usar Alexios, eu já tenho a resposta preparada. Vlad pensou. Meu rei, isso muda alguma coisa sobre a viagem para a África do Sul? Claro que não, vou mesmo assim. Com mais cautelas, claro. Vlad acrescentou no final quando viu a expressão de Alexios mudar para uma de preocupação. Eu vou preparar tudo. Mantenha-me informado, vou visitar um amigo. Preciso de respostas, respostas que só ele pode me dar. Devo abrir um portal para a prisão do limbo. Sim. Alexios assentiu, e logo um portal apareceu na frente de Vlad. Não precisa me procurar, voltarei sozinho. Enquanto isso, prepare tudo para nossa viagem. Vlad olhou para o portal com um olhar inexpressivo. Fique de olho em Opis. Alexios estremeceu ao sentir a intenção assassina de Vlad. Ele estava furioso, mas escondeu bem. Não quero que um incidente do que aconteceu no Japão aconteça novamente com minhas filhas. Fui claro. Sim, pedirei as sombras para protegê-los das sombras, caso deixem a área de proteção aliada do segundo progenitor. Vlad sentiu e ordenou enquanto passava pela porta, visite o clã da Stella. Quero informações mais precisas sobre o que está acontecendo. Sim, meu rei. No momento em que Vlad atravessou o portal e o portal se fechou, Alexios suspirou de alívio. Eu estava me perguntando por que ele não explodiu mais cedo quando descobriu este ataque da boca de Morgana. Parece que meu rei ficou melhor em controlar seu temperamento. As visitas com aquela senhora do clã da neve estão ajudando ele um pouco. Devo providenciar para ela abandonar o nome do clã da neve e vir para cá? Alexios balançou a cabeça e decidiu que não iria se intrometer nisso. Essa não era a atitude de um servo competente como ele. Hein? Por que você esqueceu algo tão importante, Morgana? Jeanne explodiu de raiva. Esqueci. Faz anos que não volto ao inferno. Como você pode esquecer algo tão básico? Eu tinha coisas mais importantes para pensar do que algo tão insignificante quanto isso. Hugh, você é impossível às vezes. Isso não é pouca coisa, Morgana. Ah, o que posso fazer? Esqueci, certo? Devemos focar no que devemos fazer agora. Jeanne estreitou os olhos em irritação. Ela estava lívida. Como alguém pode esquecer algo tão crucial como isso? Ela sabia que a amiga era cabeça de vento com detalhes essenciais. Sempre foi, mas nunca pensou que esqueceria assuntos envolvendo sua antiga casa. Jeanne respirou fundo e acalmou sua irritação. Não valia a pena ficar com raiva agora. Mãe Jeanne. Jeanne olhou para o Nero, que ela estava treinando. Nero tinha uma força física incrível e uma proficiência normal no poder básico de metamorfose do vampiro. Ela não sabia se era pelo que aconteceu em seu passado, mas por mais que ensinasse a Nero, a garotinha absorvia tudo como se fosse uma esponja. Sem contar que Nero tinha uma energia estranha dentro dela. Essa energia era muito semelhante à energia natural que as árvores do mundo usam, e essa energia também fortaleceu significativamente sua força física e poderes em geral. Jeanne não achou isso estranho. No final das contas, Nero nasceu um híbrido, e quando Victoria transformou em um nobre vampiro,
A mesma coisa que aconteceu com Morgana deve ter ocorrido nela. Embora este caso fosse um pouco diferente, afinal, os lobisomens eram a raça oposta dos vampiros. Nero estava usando seus poderes de vampiro para imitar os poderes de lobisomem. Ela era basicamente uma imitação do que um lobisomem deveria ser. Jeanne entendeu que esse aspecto veio naturalmente para Nero. A razão para isso foi que quando Victor a transformou em uma vampira nobre, seu lado lobisomem desapareceu quase completamente. Mas aquele 1% que permaneceu em sua alma deu a Nero a energia que só lobisomens tinham em seus instintos básicos. A prova disso era o olfato da garota, que era muito mais aguçado que o de um vampiro, e seu senso de perigo quase animalesco, características só vistas em seres como lobisomens, kitsunes e seres sobrenaturais que tinham ligação com o animal. Opis foi outro caso único. A garota, em poucas palavras, era um monstro minúsculo. Tudo o que Jeanne ensinou, ela aprendeu em muito pouco tempo. Sem falar que ela tinha uma forma extraordinariamente única de teletransporte com muito potencial de combate. Outra coisa que ela descobriu foi que Opis era muito mais forte do que um nobre vampiro normal. Mesmo para a filha de um progenitor, ela ainda era irregular a esse respeito. Mesmo sua regeneração era muito mais forte do que um típico bebê vampiro, algo que ela, infelizmente, descobriu da pior maneira. Quando Opis foi ferida em treinamento, o cheiro de seu sangue era inebriante, e Jeanne sentiu seus impulsos raciais ativados, uma reação que só poderia acontecer com alguém com um tipo de sangue único. O sangue do progenitor. De uma maneira simples de entender, Opis tinha mais sangue de Vlad dentro dela do que os outros filhos de Vlad, que herdaram mais coisas de sua mãe. Veja Adão, por exemplo. Seus filhos tirou parte do potencial do sangue de Vlad e herdou totalmente suas características. Graças a essa fusão, ele teve mais vantagens do que seus pares da mesma idade. Mas no caso de Opis, foi diferente. Ela pegou mais coisas de seu pai do que de sua mãe, e a combinação das duas linhagens deu a ela um estranho poder semelhante a como Aruna usava seu poder. Opis não é um verdadeiro progenitor como Victor e Vlad, saberíamos instintivamente se ela fosse. Os sinais são bastante óbvios quando esse é o caso. Mas ela definitivamente herdou muito da linhagem do progenitor de Vlad, e isso por si só a coloca em outro platô potencial. Jeanne estava tendo dificuldade em treinar Opis. A razão para isso foi devido às peculiaridades de seu poder. Seu charme era muito grande, capaz de encantar até homens adultos, e ela não tinha controle sobre isso. Outra razão era que ela não podia tocar outras pessoas além daquelas relacionadas à linha principal do progenitor, como os filhos de Vlad e, atualmente, todas as esposas de Victor que estavam mais intimamente relacionadas ao sangue de Victor. Afinal, se ela tocasse um ser sem luvas, todas as memórias daquele ser seriam absorvidas por Opis, causando assim uma segunda personalidade na garota, algo que ela já sabia que iria evitar ao máximo. Este é um problema derivado do controle também. Ela não tem ideia de como controlar seu poder. Outra estranheza que ela sabia sobre Opis era o poder de marcar alguém. Jeanne não sabia o que era aquele poder, ela apenas sabia que Victor tinha aquela marca nele, e graças a essa marca, Opis podia se teletransportar para perto de Victor a qualquer hora que ela quisesse. Algo que o próprio Victor a proibiu de fazer. Afinal, era algo perigoso, dependendo de onde ele estivesse. Não sei se essa marca pode ser usada como rastreador ou se tem outros efeitos, mas de uma coisa eu tenho certeza. As duas meninas têm muito potencial. Mãe. Nero a chamou com um pouco de vergonha, algo que ela estava superando com o passar do tempo. Embora fosse estranho ter tantas mães, ela não iria reclamar disso. Desculpe, eu só estava pensando sobre o seu treinamento. Oh, este não é o momento para isso. Jeanne deu um tapa na cabeça de Morgana. Que porra é essa, Jeanne? Primeiro, acalme-se. Você fica agitado facilmente que isso não ajuda em nada. Em segundo lugar, esta pode ser uma oportunidade para Victor ficar mais forte. Quanto mais tempo ele ficar no inferno,
Mas ele pode atingir a maturidade física e alcançar o primeiro aumento de força que acontece quando um vampiro chega aos 500 anos de idade. Este aumento de força ajudará Victor imensamente a equilibrar ainda mais os poderes de seu corpo. Morgana cerrou os dentes. Eu sei disso, Gianni. Eu também pensei que esta era uma oportunidade para Victor, mas o problema é: você não conhece o inferno como eu. É um lugar horrível. Um lugar horrível para os fracos. Morgana abriu um pouco os olhos. Não deixe suas lembranças ruins se afetarem. Victor não é fraco. Conhecendo meu marido, tenho certeza que ele está se sentindo como um tubarão em águas muito familiares agora. Jonas sorriu. Um sorriso que Morgana compartilhou, seguido de um suspiro. Ah, você tem razão. Eu deveria me acalmar um pouco. Literalmente 4 segundos depois, ela gritou: não consigo me acalmar. Suspiro. Jeanne suspirou exasperada. Mesmo que ele tenha Roxane, ele está sozinho no inferno. Um lugar hostil. Ah, tio, meu pequeno Victio. Você é uma mãe amorosa. Ele nem é seu filho. Jeanne comentou internamente, não expressando seus pensamentos. Ara, o fato de Victor estar sozinho não vai durar muito. As duas mulheres e duas meninas olharam para uma luz rosa que apareceu de repente, revelando ser Afrodite. Mesmo que Victor fosse jogado sozinho em um planeta estranho, tenho 100% de certeza que em pouco tempo ele estaria cercado por aliados. Lembre-se, a maior arma de Victor não é apenas sua força, mas seu carisma. Uma carisma que fez a deusa do amor se apaixonar por ele. Eu garanto a você, ele não ficará sozinho por muito tempo. Jeanne deu um pequeno sorriso quando um pensamento passou por sua mente, uma ideia que ela vocalizou para todos ouvirem. Eu prevejo que Diablo experimentará muita dor de cabeça em breve. Fútil, de fato, e devemos tirar proveito disso. O que faremos? Entre em contato com o lado oposto da guerra, os anjos. Felizmente, nosso marido conseguiu fazer boas relações com os anjos salvando uma das virtudes. Esses pombos arrogantes não vão nos afugentar, e se eu for com vocês essa atitude vai diminuir ainda mais. Afinal ninguém pode resistir à minha beleza, tio. A loira e a mulher de cabelo rosa abriram um sorriso que deixaria Ruby e Victor orgulhosos e começariam a rir em uníssono. Morgana, Nero e Opis apenas observavam com olhos sem emoção. Eles realmente se dão bem, hein? Falou Nero. Na verdade, eles são duas barrigas pretas como Ruby. Barrigas pretas? Perguntou Opis. Mulheres que gostam de planejar e são sádicas o suficiente para querer ver os alvos de seus planos sofrerem. Confuso, murmurou Opis. Quando você crescer, você vai entender. Ok. Morgana, você vai nos ajudar com nosso treinamento? Nero perguntou. Por que você não me chama de mãe também? Eu não sinto que isso seja possível. Nero falou. Por quê? Quero dizer, você não parece uma mãe. O que isso quer dizer? Eu tenho duas filhas, sabia? Morgana estourou. Eu sinto que você é mais uma amiga do que uma mãe. Você não tem aquela vibe de mãe, sabe? Vibração de mãe. Do que diabos ela está falando? Morgana não conseguia entender nada. Vendo as veias saltadas na cabeça de Morgana e conhecendo seu pavio curto, Nero falou rapidamente, não se preocupe. Eu também não chamo Violette, Maria, e às vezes Natasia de mãe também. Por que você só citou mulheres irresponsáveis? Nero virou o rosto e começou a assobiar. Ela usou seu direito de permanecer em silêncio. Como filha de Victor, ela tinha poder político suficiente para exercer esse direito. Afinal, não era uma democracia, e sim, uma ditadura com Victor no topo. Espera, eu acho que é monarquia. Afinal, ele é mais um rei do que um ditador. Nero pensou. Minhas 3 esposas são belas vampiras. Capítulo 653. Quem está certo? Quem está errado? No final, não importa. 2 cavaleiros solitários estavam no topo das altas muralhas de Warfall, a cidade governada pelo clã Adastela. No momento, Warfall estava passando por uma invasão sem precedentes.
algo que não acontecia desde a fundação da cidade. Centenas de milhares de monstros fervilhavam em ondas. Os sistemas de defesa do clã da Estrela trabalharam em overdrive enquanto seus guerreiros lutavam como nunca antes. Para onde quer que você olhasse para fora das paredes, tudo que veria eram monstros de vários tamanhos e espécies. Behemoths, Onis, Predators, Wyvern, Minions e até mesmo dois malditos Alpas estavam presentes. Uma guerra estava acontecendo. E as baixas estavam surgindo em ambos os lados. Embora fosse óbvio que as baixas eram mais severas para os monstros, qual foi a causa dessas baixas? 8 mulheres. Olhando mais à frente no campo de batalha, uma seção desprovida de soldados regulares do exército pode ser vista. Esta era uma área proibida devido à destruição causada por essas 8 mulheres. Leona Elizabeth Lycos, uma alfa do renomado clã Lycos, um clã que produziu vários generais para o rei lobisomem na história de Samar. Demonstrando por que seu clã era conhecido por criar generais, ela cortou e mutilou todos os monstros em sua vizinhança com manoplas afiadas feitas para combatentes de curto alcance. Sua força física era irreal em sua forma híbrida, evidente pela forma como ela arremessou um maldito behemoth de 20 metros de altura sem suar. Leona olhou para outro grupo de monstros, e uma energia branca começou a se acumular em sua boca, e com uma voz parecida com um rugido, ela gritou: "Morra, vermes!" Um feixe de energia irrompeu de sua boca e evaporou vários behemoths no processo. Leona, não gaste energia com ataques assim. Você sabe que eles não morrem permanentemente. TSK, eu sei. Ela rosnou quando suas orelhas se contraíram, e aquele estranho fedor subiu novamente. Atrás de você, Violette. Violette cobriu seu corpo com fogo, ergueu a espada bastarda em sua mão e defendeu o ataque. Vendo que era um daqueles monstros que podem ficar invisíveis, ela rosnou com desdém: "Smokers bastardos." Sua espada pegou fogo e, com um golpe de sua lâmina, o monstro desapareceu. Quem era essa mulher que se parecia com Leona? Ela era Violette Snow, herdeira do Snow Clan, um clã de políticos e diplomatas experientes, empunhando uma linhagem que causava medo natural em todos os vampiros nobres. Sasa. Eu estou trabalhando nisso. Rumble, rumble. Trilhas de relâmpagos formavam um arco no campo de batalha e, segundos depois, cortês apareciam em todos os monstros pelos quais o arco passava. Esta mulher de cabelos dourados era Sasa Fulger, herdeira do clã Fulger, um clã que lidava principalmente com assuntos internos e produção de alimentos que todo cidadão Nightingale consumia. Um clã que era extremamente rico devido à natureza de seus negócios. Um clã que tinha a temida linhagem Fulger que elevava a velocidade do indivíduo a níveis absurdos, sem contar o próprio poder do relâmpago. Irmãs. Uma ruiva girou sua lança várias vezes e bateu a ponta dela no chão. Logo todo o campo de batalha congelou. Destrua tudo, nenhum monstro voltará vivo. Sim. A ruiva era Ruby Scarlet, filha de sangue da vampira mais forte, Scatash Scarlet. Ela era alguém que tinha o maior potencial para ser uma das mulheres mais fortes da raça nobre dos vampiros ao lado de sua mãe. E as mulheres que estavam atrás dela eram Sienna Scarlet, a filha mais velha adotiva de Scatash. Ela era uma mulher conhecida por sua capacidade de liderar, que ostentava um poder incrível, o que era esperado de uma filha de Scatash. Lacus Scarlet, outra filha adotiva de Scatash, que, apesar de sua baixa estatura, era considerada extremamente mortal devido ao seu poder de névoa que a tornava uma assassina temível. Pepper Scarlet, a filha adotiva mais nova de Scatash. Ela era uma mulher com cara de inocente de anjo. Mas não se engane. Se você se encontrasse no final de seu punho, você estaria em um mundo de dor. Nenhuma das filhas de Scatash era considerada normal. Prova disso era o espetáculo que as 4 estavam causando agora. E por último, mas não menos importante, Eleonora Dastela, a 4ª condessa dos vampiros, líder do clã Adrastela e governante de Warfall. Grandes alvos não devem se aproximar da cidade. Isso inclui centopeias, ogros e behemoths com mais de 20 metros de altura. Eleanor gritou ordens. Eleonor,
na sua frente. Leona avisou. Eu sei. Eleanor se virou, seu rosto instantaneamente mudando para suas feições de monstro. Ela estendeu a mão e agarrou o monstro pelo pescoço. Criaturas nojentas, vocês vão pagar pelo que fizeram com ele. Chamas verdes explodiram de sua mão, queimando todo o corpo do monstro. Um grito ensurdecedor saiu da boca do monstro, provando que seu ataque causou dano significativo. Parecia que até mesmo um monstro imortal poderia gritar como uma cadela. Quando o monstro se transformou em cinzas verdes, ela ordenou: todo mundo pule no ar agora. Sem perder tempo, todas as 7 mulheres pularam no ar e começaram a flutuar. Eleanor bateu palmas, 1000 mãos de criação. Tremor, tremor, tremor. Toda a terra ao redor começou a tremer como se estivesse ocorrendo um terremoto, e no momento seguinte, milhares de mãos feitas de pedra, terra e toda a matéria contida no solo começaram a subir em direção ao céu. As mãos pegaram os monstros saindo da formação e os jogaram para trás. Eles esmagaram vários monstros e os empurraram para longe de seu território. Sozinha, Eleanor conseguiu afastar centenas de milhares de monstros. Foi por isso que o clã Adrastela foi o governante de Warfall e a primeira defesa de Nightingale. Só eles poderiam lidar com tal trabalho. Esse poder é ridículo. Leona não pode deixar de comentar. Sim, mas é muito cansativo. Violet falou enquanto olhava para Eleanor, que estava evidentemente mais ofegante do que antes. O que você está esperando? Mate aqueles desgraçados. Ela ordenou com ódio audível fervendo em seu tom. Um ódio compartilhado por todas as mulheres presentes. Os olhos de todas as mulheres presentes brilharam em vermelho sangue, e logo elas pularam em direção aos monstros. Essas 8 mulheres estavam causando caos literal no campo de batalha. Esse fato não era tão surpreendente, dada a origem das mulheres. Cada um deles tinha linhagens de sangue mais potentes do que os vampiros comuns de hoje poderiam oferecer. Mas o que era esse ódio? O que havia com suas expressões de raiva? O que foi esse massacre? O que diabos havia de errado com essas mulheres? Ponto que irritou aquelas garotas. Um cavaleiro perguntou. Não me pergunte, eles não me disseram nada. Você não é o responsável pelas muralhas. Eu ainda sou um subordinado. As Valquírias e Sir Walter, o administrador do clã Adrastela, lideram o exército. Bastardos! Não fujam de mim. Deixe-me ver seus rostos de dor. Os 2 cavaleiros olharam para Violet Snow e seu poder de fogo, causando um literal furacão de fogo. A raiva, loucura e ódio foram vistos em seus olhos. Ela estava claramente descontando suas frustrações nos pobres monstros. É errado eu sentir pena de monstros. O líder das muralhas permaneceu em silêncio com a pergunta de seu amigo porque ele também estava sentindo o mesmo. Exatamente o que, em nome de todos os deuses idiotas lá fora, poderia tê-los deixado tão irritados? Mesmo as valquírias não estão de bom humor. Ele resmungou enquanto olhava para as valquírias ordenando as tropas ao redor. Até Rose, que estava observando o campo de batalha não muito longe dele, estava de muito mau humor, e ela era uma mulher que geralmente era muito calma. Essa era uma resposta que o líder do muro também queria saber. Comandante Rose, monstros estavam vindo do oeste também. Dorothy, que estava assumindo o papel de batedora, relatou. Antes que Rose pudesse dizer qualquer coisa, ela ouviu: eu cuidarei disso, concentre as valquírias em outro lugar. Logo alguém passou correndo por ela, pulou em direção à parede oeste e começou a flutuar no ar. Ordem! Os 2 cavaleiros ergueram os olhos para a voz que gritava e viram uma mulher de origem oriental. Ela estava vestindo uma armadura de couro completa com um odashi nas costas. A mulher estava flutuando no ar, com 8 talismãs brilhando em cores diferentes à sua frente. Susanoo, está na hora. Hoje é o dia. O dia da guerra prometida chegou. Tome minha fé e, em troca, ajude-me a matar um exército de corrupção. Rumble, rumble, rumble. Nuvens de tempestade começaram a se formar e chuvas torrenciais caíram dos céus. Tudo era muito antinatural porque só naquela área estava chovendo.
Vários raios trovejaram nas nuvens, e começaram a cair em direção aos inimigos, eletrocutando todos os monstros presentes. Então as minúsculas gotas de água caindo do céu começaram a crescer exponencialmente. E logo aquelas gotas de água cresceram em uma esfera de 2 metros de diâmetro, e toda aquela água estava inundando todo o campo de batalha em um ritmo alarmante. Ira dos céus! Quando a mulher terminou o encantamento, a água que se espalhou por todo o campo de batalha começou a se acumular e formou 8 gigantes de 20 metros de altura com armaduras de samurai desde os tempos antigos, e cada um dos gigantes carregava armas diferentes. Um deles até carregava um fuzil, um maldito fuzil. A mulher puxou seu odachi de sua bainha atrás dela e apontou a lâmina para a frente. Montar. Roar. Com velocidade enganosamente rápida, um gigante empunhando 2 katanas saltou no meio dos monstros e começou a cortar todos eles. Então o gigante que carregava o rifle apontou para um behemoth de 20 metros de altura e puxou o gatilho, enviando um feixe concentrado de água que voou em direção ao behemoth, eliminando-o da existência. Outro gigante com uma lança afiada saltou para trás do grupo de monstros e começou a lutar contra uma centopeia gigante. Santo Jesus Cristo, que porra é essa? Esse humano é louco. Os monstros não estão voltando. O líder da muralha falou. Seu companheiro olhou para os monstros mortos e percebeu que era verdade. Se como? Se os monstros simplesmente morrem com um certo tipo de propriedade, é muito fácil aplicar essas propriedades aos feitiços. Os 2 homens sentiram um arrepio na espinha e rapidamente pularam para trás enquanto seguravam a espada em suas bainhas. Eles olharam para trás e viram um velho estranhamente transparente. Ignorando o estado dos 2 homens, ele apontou para a lâmina da mulher no ar. Olhe para a lâmina do odachi. Rose, que estava por perto, olhou para onde o velho apontava e viu que a lâmina estava coberta por vários talismãs. Esta é uma lâmina que Lady Eleanor emprestou para Mizuki. Ela está usando o odachi como um catalisador para carregar seus feitiços. Pense no odachi como uma varinha de feiticeiro, não uma arma, e pronto, você terá o resultado desejado. Entendo. Como ela está usando o odachi como um catalisador, seu poder flui naturalmente através da lâmina e carrega a característica da lâmina para todos os seus feitiços. Correto. Abinu-Seimei riu com o leque aberto diante dele. Ele não pôde deixar de olhar para Mizuki. Mesmo no meu auge, só consegui manter essa magia por 1 minuto. Enquanto isso, meu discípulo pode mantê-lo por mais de meia hora. Aquele incidente com o sangue de Victor ajudou imensamente. Ela pode alcançar novos patamares como humana, e isso não poderia me deixar mais orgulhoso, pensou. Esse é o poder de um mago Amil. Puta merda. Não é de admirar que Alucard goste tanto dela. Dorothy falou. Bem, Victor não gosta dela porque ele sabe sobre esses poderes. Ele gosta dela por quem ela é. Abinu-Seimei pensou, mas não refutou Dorothy, mas ainda disse algo. Mizuki é especial mesmo entre os magos Onmyo. Esse tipo de poder não é normal para nós. Eu conheci apenas um homem que poderia fazer algo semelhante, Azilha-Doman. Do outro lado do campo de batalha, os 2 alfas olharam para esse caos no topo de uma wyvern. Você entendeu agora, quem? Esse é o poder dos invasores. Eles estão matando todas as nossas armas como se não fosse grande coisa. Especialmente aquelas mulheres. Elas são muito perigosas. Quem falou incrédulo? A inteligência de nossos deuses os identificou como herdeiros dos mais importantes clãs da raça de invasores. E aquela que convocou aqueles monstros humanoides, ela é uma humana, uma raça fraca nativa de seu planeta original. Para uma raça fraca, ela tem muito poder. Ela é uma anomalia, respondeu Cal. Não é incomum que raças mais fracas peçam apoio a raças mais fortes. Seres como nossos deuses também existem em seu planeta. Impossível, nossa. Não se deixe cegar pelo preconceito e fanatismo. Quem fechou a boca com a dura repreensão de seu irmão mais velho? Eu entendo você claramente, quem? Eu tive os mesmos pensamentos no passado, e vou repetir o que nosso pai me disse. Nossos deuses são poderosos, mas não são onipotentes.
Diante de um inimigo com o mesmo tipo de apoio que nossos deuses nos dão, é compreensível que os invasores tenham tanto poder. Esta é uma lição para você manter a mente aberta para eventos estranhos e saber como lidar com eles de forma adequada. Só assim poderemos expulsar esses alienígenas e recuperar nosso planeta. É por esta razão que nossos deuses ordenaram aos líderes da aldeia que aprendessem sua língua, cultura e história. Quanto mais soubermos sobre nossos inimigos, menos nossos familiares terão que morrer nesta guerra porque estaremos preparados para eles. Conheça a si mesmo e ao seu inimigo. Assim, a chance de perder uma batalha cairá significativamente. A informação é importante. Nunca se esqueça disso quando um dia você dar minha posição. Que mordeu o lábio ao ouvir isso. Ele sabia que o dia em que herdasse a posição de seu irmão seria o dia em que seu irmão morreria. Você entende? Sim, irmão. Ken respondeu com um olhar trêmulo, mas determinado. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 654. Submissão ou morte. Um demônio de 10 metros de altura com rosto de cavalo, olhos de coruja, 2 patas traseiras de cavalo, asas de coruja e torso de um homem musculoso com 4 braços estava olhando para a borda de seu rosto. Território em terror absoluto. Lá estava um homem com longos cabelos negros e olhos violetas, vestindo uma armadura preta completa, carregando uma katana com uma lâmina grande demais para ser chamada de katana em sua mão esquerda. A cada passo que dava em direção à cidade, o terror de Shaxs aumentava. Parecia um maldito filme de terror. O homem não estava fazendo nada. Ele estava apenas caminhando em direção à cidade com um sorriso casual como se estivesse de férias. Meu senhor, ele está aqui. Um demônio menor falou. Você acha que eu sou cego? Eu sei que ele está aqui. O demônio rugiu. O que o rei demônio disse? Ele já deve saber sobre o invasor. Seu mensageiro relatou que pediu ao pecado do orgulho para vir em nosso auxílio, mas ele demoraria muito porque está atualmente no inferno do panteão egípcio cuidando de alguns assuntos. Foda-se, não temos tempo. Onde estão as outras elites? Os cavaleiros? Ou os outros pecados capitais? Eu não posso dizer. TSK, aposto que preguiça não está fazendo nada como de costume. Ela nem contribuiu para a guerra. Ela também pode ajudar. Seu poder seria útil para parar esse monstro. O demônio menor escolheu permanecer em silêncio. Ele não queria receber a ira de Shaxs. De repente, uma tremenda pressão caiu sobre toda a capital. E aquela pressão fez com que todos os pelos e cabelos dos demônios se arrepiassem e fizesse com que todos se virassem para encarar o homem instantaneamente. E todos puderam ver que ele já estava na frente do portão. Ele já está aqui. Demônios, só tenho 2 coisas a dizer. Apenas 2 coisas a dizer. Victor levantou os 2 dedos e fez o sinal de número 2 com a mão, sua voz ecoando por todo o território. Os demônios olharam para seus dedos enluvados que imitavam garras afiadas. O sorriso sádico de Victor cresceu. Ajoelhe-se em submissão, ou morra. Você tem 5 segundos. 5. 4. Quando a contagem regressiva começou, todo o território entrou em pânico. Demônios começaram a correr e gritar uns com os outros, tentando chegar a uma decisão. Aqueles eram os demônios de sangue quente que não podiam decidir por si mesmos. Aqueles demônios mais sábios rapidamente se ajoelharam no chão em submissão. 3. Quando a contagem chegou a 3, Shaxs acordou de seu estupor e ordenou: prepare-se para a batalha. Ele tentou ordenar, mas a voz opressiva de Victor soou novamente. 2. Com esses números, mais de 60% do território de Shaxs estava de joelhos. Até o subordinado com quem Shaxs estava conversando anteriormente. Os demônios eram astutos, eles precisavam disso para sobreviver e, como dizem, as pessoas falam. Foi o mesmo para Demons, especialmente em relação a um incidente com um território vizinho. A notícia de que todas as legiões de Vini haviam morrido ecoou pelo mundo demoníaco. Essa disseminação de informações foi por causa do efeito de Victor e por causa dos próprios demônios do Pilar, que comentaram sobre isso. Esses comentários passaram para seus servidores de confiança,
e dos servidores de confiança para outro servidor, e assim por diante. Logo todos sabiam que havia um invasor no mundo demoníaco. Demônios eram criaturas fofoqueiras e não muito confiáveis. Desgraçado. Shax só podia gritar de frustração. 0. Victor puxou Junketsu de sua bainha e desapareceu, deixando para trás um rastro de lightning. Do ponto de vista daqueles demônios ajoelhados, eles apenas viram raios de relâmpago piscando no território de Shax. 3 segundos depois, Victor estava de volta à sua posição anterior com Junketsu embainhado novamente. E no momento seguinte, respingos de sangue explodiram por todo o território. Essa visão fez todos os demônios quase se mijarem de puro terror. O que ele fez? Era a pergunta na mente de todos. O servo de Shax apenas olhou para seu antigo mestre, que havia se transformado em carne picada no chão, e seu coração foi consumido pelo medo. É assim tão fácil. É tão fácil matar um pilar demoníaco assim. Esses mesmos pilares que são considerados os mais fortes por todos os demônios. Ele sentiu sua visão de mundo se despedaçar ao ver a morte de seu antigo mestre. Mas aquela morte também acendeu nele uma chama de ambição. Eu preciso ficar mais forte. Todos os demônios, homens ou mulheres, que viram esta visão compartilharam o mesmo desejo ardente. Surgir. A ordem de Victor voltou a espalhar-se por todo o território, uma ordem que ninguém ousou recusar. Me siga. Victor se virou e começou a andar novamente. Os demônios acordaram de seu estupor e correram rapidamente em direção a Victor. Alguns voaram, outros pularam, mas sem exceção, todos caminhavam atrás de Victor. De agora em diante, você é minha legião de demônios e obedece apenas a mim. Sim. E foi assim que Victor ganhou 60.000 demônios sob seu comando, um número que prometia crescer conforme ele atravessasse este mundo. E foi também este incidente que colocou Victor entre um dos seres mais rápidos do mundo. Ele conseguiu matar mais de 40.000 demônios e um duque demoníaco em 3 segundos, exibindo uma velocidade que só foi exibida por deuses mensageiros como Hermes. Imortais como Anastasia Fulger, a líder do clã Fulger, apelidada de a mulher viva mais rápida. Naquele dia, as massas concederam um novo título a Victor, Tifasteste Malive, um concorrente direto de Anastasia Fulger. Alguns esperavam que em algum momento no futuro, haveria um duelo entre os dois para decidir quem era o ser vivo mais rápido. Eles acreditaram que seria uma luta interessante. Mal sabiam eles que Anastasia Fulger e Victoria Lucar estavam tendo um tipo diferente de briga na cama todas as noites, uma que ele sempre vencia. Portanto, tal futuro onde os dois lutaram seriamente um contra o outro era altamente improvável porque, ao contrário de Skatashi, Nastasia só queria amar e ser amada por Victor. Ela não sentiu necessidade de competir para decidir quem era mais forte ou, neste caso, mais rápido. Essa gravação foi de 15 dias atrás no Demon World. Diablo olhou para Baal com um olhar neutro, mas estava claro para Baal que seu rei estava irritado se seus olhos brilhantes fossem qualquer indicação de seu humor. Baal podia entender a irritação de Diablo. Lidar com assuntos no mundo demoníaco enquanto no mundo mortal era problemático porque o tempo passava de forma diferente. Consequentemente, houve problemas na comunicação. O mesmo poderia ser dito para entrar em contato com as elites de Diablo, os pecados capitais, que estavam atualmente espalhados por outros infernos e panteões. Quanto suas legiões cresceram? Eu não sei sobre suas legiões, ele não parece se importar. Ele está apenas se movendo de território em território de pilares demoníacos e repetindo o que tem feito. Das fileiras 40 a 44 dos pilares demoníacos, apenas o número 42, Vepar, ficou do lado de Alucard. O resto foi morto e uma porcentagem de suas forças demoníacas restantes foi tomada. O último número de demônios sob o comando de Alucard é de cerca de 500.000. Com margem de erro substancial devido à diferença de tempo. Portanto, esse número pode ser muito maior do que o esperado. Veias literais começaram a aparecer na cabeça de Diablo, inchando exageradamente. Não podemos esquecer Vianney,
o antigo pilar do 45º rank. Ela está atualmente engajando os ranks 46 a 60. Embora ainda não tenhamos informações sobre ela, ela não parece ter feito nenhum progresso no pedido de Alucard. Como você pode não saber nada sobre ela? Ela é apenas um pilar insignificante. Não deve ser um problema para você. É verdade, mas não consigo encontrá-la. Elaborar. Não importa quanto inferno eu vasculhe, não consigo localizá-la. É como se ela estivesse escondida dos meus sentidos. Isso vem ocorrendo desde sua evolução. Das autoridades do Rank 1, saber a localização de todos os pilares era um privilégio do Rei dos Pilares. Por causa dessa habilidade, Baal soube da invasão de seu domínio por Citri no passado. Uma habilidade que apenas Diablo e Baal conhecem. Um silêncio caiu sobre o lugar. O Rei Demônio estava obviamente pensando em seu próximo curso de ação. Foi por uma situação como essa que fechei o inferno. Não posso arriscar que minha influência seja diminuída por seres estrangeiros. Diablo estava ciente do plano de Niklaus, Jamis e Vanir sobre Alucard. Mas ele não disse nada sobre isso porque até ele havia subestimado a habilidade de Victor. Ele não esperava um ser mortal capaz de sobreviver ao miasma do inferno. Todos os meus elites do nível 1 a 20 estão atualmente no mundo imortal. Os pecados capitais estão espalhados fazendo suas missões, e os cavaleiros estão. Os olhos de Diablo brilharam. Baal. Sim, meu rei. Quanto tempo vai demorar para o Pride voltar ao inferno e resolver isso? 2 dias no mundo imortal, 30 a 60 dias no mundo demoníaco, dependendo da localização atual de Alucard. Isso é muito longo, estou enviando guerra e morte. Meu rei. Isso é sensato. A guerra com os anjos pode estourar a qualquer momento, e vamos precisar deles quando chegar a hora. Sem falar que Alucard não é exatamente fraco. Ele ficou muito mais forte desde que veio resgatar os herdeiros das facções. Um feito que deixou Baal chocado. Como uma pessoa pode se tornar tão forte de repente? Como isso foi justo? Quantas pessoas levaram anos para ficar mais fortes e, no entanto, Alucard alcançou tamanho crescimento em um curto espaço de tempo. E não foi um aumento de potência comum. Antes, ele não podia lutar com Agares, mas com sua exibição anterior de velocidade e a luta com Viene, Baal tinha certeza de que o homem não fugiria mais de Agares como antes. Por causa disso, estou enviando morte e guerra. Ambos os irmãos podem lidar com este obstáculo. Meu rei, com todo o respeito, imploro que envie todos os 4 cavaleiros. Oh! Alucard, como você mesmo descreveu, é um herói. Ele fica mais forte a cada adversidade que encontra. Enviar guerra e morte sozinho será difícil para Alucard lutar, mas tenho 90% de certeza de que ele será capaz de derrotar eles ou até mesmo fugir se as coisas derem errado. A velocidade que ele pode alcançar atualmente é extremamente problemática de lidar. Uma combinação de fome e morte será essencial para selar sua velocidade, enquanto guerra e pestilências serão a vanguarda que manterá ocupado. War é um guerreiro extremamente letal, Alucard não será capaz de ignorá-lo e cuidar dos outros e, como sabemos, os irmãos trabalham muito bem juntos. Com esta formação, é garantido que Alucard morrerá ou, no mínimo, ficará extremamente ferido. Mas há um problema com esta opção. Caso ocorra uma possível batalha entre os Anglos, meu rei ficará sem seus melhores guerreiros, e nossos aliados estão ocupados com suas respectivas mitologias. O único por perto para ajudar é o rei Yama, mas como ele mesmo disse, está de férias. Portanto, você provavelmente precisará sacrificar algo para que ele o ajude. Essa era uma possibilidade que Diablo pensou também quando ouviu o que Baal disse. Com os 4 irmãos, qual você prevê que será o resultado? Eu diria que há 30% de chance de perder. Para os irmãos. Errado, meu rei. Para Alucard. Diablo abriu um pouco os olhos demoníacos. Você o tem em tão alta consideração? Meu rei,
Cite um ser que conseguiu pular do nível de um vampiro recém-nascido para ser capaz de lutar contra os vampiros anciões e até dizimar completamente os duques demônios como se fosse a coisa mais fácil do mundo em um período de apenas 5 anos. Todos nós subestimamos o potencial de Alucard. Nunca vi um vampiro com uma gama tão ampla de poderes e tanta dedicação para ficar mais forte. Seu processo de pensamento é anormal. Ele nunca parece estar satisfeito com sua força atual. O que aqueles com comum mentalidade ficaria satisfeito, Alucard nunca está. Ele se esforça continuamente para ficar ainda mais forte. É como se ele tivesse o objetivo de ficar mais forte constantemente, e ele está superando seus limites a cada chance que tem. Essa foi a avaliação psicológica de Baal sobre Victor. O demônio de nível 1 não conseguia entender por que Alucard estava tão focado em ficar mais forte. Não era como se ele estivesse em guerra ou tivesse perdido alguém importante e estivesse em busca de vingança. A motivação por trás da obsessão de Victor em ficar mais forte era um conceito muito estranho para Baal agora. Repito suas palavras de antes. Alucard é um herói. Ele ficará mais forte quanto mais dificuldades passar, e o inferno é um lugar cheio de dificuldades. Precisamos lidar com ele agora, ou esse espinho deixará de ser um problema pequeno e acabará se transformando em um problema muito maior. Diablo ficou em silêncio por alguns segundos, até que ele falou. Muito bem. Envie os 4 irmãos e entre em contato com o rank 61, Zagan. Eu quero que ele ajude também. Ele está atualmente no inferno, correto? O rosto de Baal se distorceu por alguns segundos quando ouviu o nome de Zagan, mas logo voltou ao normal. A razão para isso era que mesmo Baal não gostava de interagir com aquele demônio problemático. Ele era um coringa em todas as situações. Sim, ele está lá. Bom. Eu quero essa missão completa e Alucard morto. Enquanto isso, eu vou cuidar dos pombos glorificados. Nosso espião já se infiltrou neles. Ele não sobreviveu. A Inquisição ficou bem rígida, mas um dos meus informantes descobriu qual seria a próxima missão de Gabriel. E isso é uma oportunidade. Uma que pretendo explorar. Vá fazer o seu trabalho. Sim, meu rei. Quando Baal saiu, Diablo sentiu um olhar em seu corpo. Ele virou o rosto e viu Lilith olhando para ele com olhos sem vida, mas ele podia sentir claramente o ódio contido naquele olhar opaco. Mulher problemática. Você deveria simplesmente desistir e se tornar meu fantoche. Diablo pensou com desdém. A vontade da mãe dos demônios era forte. Ela estava resistindo ao que tinha sido feito com ela sempre que podia. TSK, se ela fosse uma marionete completa, eu poderia ter enviado Lilith para lidar com Alucard. Não importa a força de Alucard, ele ainda não pode lidar com alguém de nível Deus-Rei como Lilith. Asmodeus, os preparativos estão prontos. Um espírito sombrio apareceu na frente de Diablo e falou com uma voz distorcida contendo várias vozes dentro. Sim, meu rei. Atualmente estou no laboratório. Os resultados da pesquisa envolvendo o presente de nosso convidado estão disponíveis para você reivindicar quando quiser. Eu vou agora. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.